Bom dia, meu amigo irmão. Bom dia, minha amiga irmã. Querido jovem, querida jovem, a quem carinhosamente a partir de agora, eu quero chamar amados e amadas, para não ficar muito redundante. Mais uma vez nós estamos aqui, cheios de alegria por podermos estar aqui, contando mais um dia. Pela misericórdia e graça do Senhor, nós despertamos bem. Como vocês estão? O desejo do meu coração é que vocês estejam bem, que este áudio encontre vocês em paz, na presença de Deus, desfrutando de uma alegria indizível, aquietados, né, diante de Deus, nesse lugar de paz, desfrutando de segurança, desfrutando de direção, de orientação, em um lugar onde você possa estar sendo alcançado pela luz da palavra de Deus. A promessa do Senhor é que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Promessa do Senhor para a nossa vida é que Ele é a luz do mundo, e aquele que segue esse Deus, ele não anda mais em trevas, pelo contrário, ele desfruta de luz na sua vida. Também a promessa de Deus é que esse Deus que é luz, ele já resplandeceu no nosso coração. Esses são alguns dos privilégios, meu amado e minha amada, de nós podermos estar aqui aquietados diante de Deus, desfrutando da promessa que foi feita a Moisés, né? Aquietai e sabei que eu sou Deus. Isso é a melhor maneira de nós iniciarmos o nosso dia, é aquietando diante de Deus, sabendo que Ele é Deus. O Senhor é Deus, é aquele que cuida dos seus, aquele que desceu para estar com os seus todos os dias, até a consumação do século. O nosso coração, meu amado e minha amada, ele vai se enchendo de esperança. Por isso que a palavra de Deus nos encoraja a conhecer esse Deus e a prosseguir conhecendo esse Deus. Nós estamos no lucro, nós somos beneficiados por conhecer esse Deus e por aquietar diante dele e recebermos orientação. Nós estamos no lucro, nós podemos sair para esse dia no lucro, né? Graças a Deus. E nós estamos nesses dias, né, com o nosso coração cheio de entusiasmo, de trazer para a nossa vida, né, a porção da palavra de Deus que tem se tornado esse alicerce da nossa vida cristã. Com muita alegria nós temos compartilhado da maneira que a palavra de Deus ela se torna esse alicerce onde nós, por meio da nossa consciência pura, nós podemos acessar a palavra de Deus que está sendo colocada dentro do nosso espírito como esse bom depósito. E essas palavras, elas são acessadas por meio da nossa consciência, o Espírito. Uma das promessas do Senhor, como outro consolador que foi deixado conosco, é que Ele nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus nos tinha falado. O Senhor fez essa promessa para os discípulos, que Ele iria para o Pai, mas que Ele não os deixaria órfãos, e que Ele enviaria o outro Consolador, que guiaria eles a toda a verdade. E como que o Espírito Santo ia guiá-los a toda a verdade? Fazendo-os lembrar de tudo que o Senhor tinha falado com eles. E hoje isso se tornou um princípio para nós. A palavra de Deus é esse lugar onde o Espírito Santo vai lá e busca, né, para nos guiar a toda a verdade. E nós cremos que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor está aqui conosco, né, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos tem falado. E nós temos pegado essas porções da palavra de Deus que tem se tornado esse alicerce para nós. Nossa vida cristã, né? Ela está sobre um fundamento que é Cristo.
E esse Cristo, ele exerce influência na nossa vida como fundamento por meio da sua palavra. É por meio da sua palavra que nós podemos andar segundo a direção da sua palavra, que nós podemos andar em uma direção segura, andarmos altaneiro, em direção da vida, né? Em direção da edificação. E nós estamos lendo o livro de Gênesis. Nós já vimos aqui que Deus criou todas as coisas. Nós já vimos que Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós já vimos que esse homem ele está sob a incumbência de guardar toda a terra, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e sobre esse homem o homem está revestido dessa autoridade de exercer o que? Domínio sobre toda a terra. Então, graças a Deus. Agora, avançando mais um pouco na nossa experiência, Gênesis capítulo 1, versículo 29 fala assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Esse aqui é o texto que nós usamos como base para entendermos que esse Deus ele se preocupa até mesmo com a nossa alimentação. Deus ele nos criou, mas ele também se preocupou com a nossa subsistência. Ele se preocupou com a nossa sobrevivência. Ele se preocupou com aquilo que ia manter a nossa vida. Olha o que fala a palavra, olha. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Quando nós estamos diante das nossas refeições, essa porção da palavra de Deus, o Espírito Santo, ela tem trazido à nossa memória. Não é isso? O Espírito Santo não é aquele que nos faz lembrar de todas as coisas que Deus tem nos falado. Então, quando nós estamos fazendo as nossas refeições, nós podemos lembrar desse texto, que Deus, olha como é que fala o texto, e disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Tá vendo, meu amigo irmão, minha amiga irmã? Que eu gostaria só de estou habituado, mas vou chamar só de amado e amada, para evitar a redundância. Amado e amada. Olha só, Deus ele cuida até mesmo a nossa alimentação que chega à nossa mesa. Tudo bem, nós podemos trabalhar, somos nós que trabalhamos, somos nós que negociamos, somos nós que fazemos bons negócios, porque nós somos agora inteligentes, nós somos racionais, mas não percamos de vista que nós só podemos fazer bons negócios, nós somos bons empreendedores, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós somos racionais, nós somos inteligentes, nós somos o povo ensinável do Senhor. Nós precisamos ir agregando esses valores espirituais à nossa vida. E agora que nós estamos chegando diante da nossa mesa, por que nós podemos ter pão para nos fartarmos? Primeiramente, porque Deus, ele tem abençoado, ele criou todas as coisas, e ele é que dá o sol na estação certa, ele é que dá a chuva na estação certa, ele é que dá, é dele que vem os bons tempos. É verdade? E a palavra de Deus fala que dele vem a respiração, a vida e tudo mais. Olhe para a sua mesa de café nessa manhã, olhe para a sua mesa de almoço, pela sua mesa de jantar, e entenda, meu amado e minha amada, que desse Deus vem a respiração, a vida e tudo mais. Diante
de tudo aquilo que está diante de nós para o nosso desfrute, o nosso coração precisa ser um coração de gratidão. Tudo isso é possível porque nós temos neste universo um Deus que nos abençoa, um Deus que abençoa o homem e que cuida de todas as necessidades do homem. Só trazendo, abrindo um pequeno parêntese aqui, né? Sem o ar nós morremos, sem respiração nós morremos. E a palavra de Deus fala que dele vem a respiração, a vida e tudo mais. Como que nós ficamos diante disso? Puxa, nosso coração precisa ser grato até pelo ar que respiramos. É dele que vem o ar, é dele que vem a respiração, a vida e tudo mais. Nós somos carentes de respiração e Deus nos dá o ar. Então, o nosso objetivo aqui é estarmos caminhando para uma vida cristã, tendo como base a palavra de Deus. Que o nosso crer cada dia possa se encher, ao lermos a palavra de Deus, que as porções que estamos lendo da palavra de Deus, ela possa despertar em nós o crer, né? Precisa despertar em nós o crer, esse crer, né? No final nós vamos ler um versículo que vai falar que o nosso crer, ele nos enche de esperança. Então nós precisamos prosseguir lendo a palavra de Deus para que ela produza em nós fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então essas porções que nós estamos lendo, o objetivo principal dela, né, é fazer com que nós tenhamos fé. Agora o capítulo 2, o versículo 7 fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando o homem ele foi criado do pó da terra, e quando ele recebeu o sopro de Deus, ele se tornou o que? Alma vivente, é isso que a palavra nos diz. E o que é ser uma alma vivente? É aquilo que nós temos falado, é baseado nessa porção da palavra de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que nós falamos que o homem tem uma alma. O que é uma alma? É o homem ter uma capacidade de pensar, uma capacidade de decidir e uma capacidade de escolher. Nós não falamos que a palavra de Deus não diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que sob os ombros deste homem, ele está revestido dessa autoridade de dominar toda a terra, de cultivar e guardar toda a terra. É através desse homem que tudo vai ter domínio. Então, para que esse homem tenha domínio, Deus criou esse homem com uma alma, ou seja, uma capacidade de decidir, uma capacidade de pensar e uma capacidade de se emocionar. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como que nós vamos dominar toda essa terra? Com a nossa alma, ou seja, com a nossa capacidade de pensar, com a nossa capacidade de decidir e com a nossa capacidade de se emocionar, tá certo? Agora, o capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, quando nós lemos aqui que o homem agora ele tem a Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala que o homem ele tem a responsabilidade de dominar toda a terra. Dominar toda a terra está relacionado com a autoridade. Então, o homem tem autoridade. O homem ele foi constituído uma autoridade nessa terra. Ou seja, sobre os ombros do homem está essa responsabilidade de exercer domínio. A nenhuma criação de Deus foi dada a autoridade de exercer domínio, mas ao homem foi dada essa autoridade de exercer domínio. Agora, aqui no versículo 15 fala assim:
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Qual a lição que nós tiramos dessa experiência? Qual que é a nossa base? Como que essa porção da palavra de Deus ela se torna a base para a nossa vida cristã? Deus colocou o homem no jardim do Éden, ali diante de todas a palavra de Deus fala que diante de todas as árvores frutíferas, árvores boas para alimento, né? Árvore é um lugar onde ia manter a vida do homem. O jardim do Éden, na verdade, era para fazer a manutenção da vida do homem. Mas agora, diante desse versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O que é cultivar e o guardar? Nós usamos essa porção da palavra de Deus como base para a nossa experiência cristã, que embora Deus tenha nos colocado em um lugar belo, cheio de riquezas e delícias para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, a responsabilidade de cultivar e guardar ela é nossa. Nós não podemos transferir essa responsabilidade, trazendo isso para a nossa experiência. Vamos abrir um parênteses aqui e lembrar do nosso quintal. Deus é aquele que manda a chuva, Deus é aquele que manda o sol, Deus é aquele que manda os bons tempos para o nosso quintal. Mas vai nascer no nosso quintal aquilo, se nós quisermos que o que exista no nosso quintal, nós precisamos assumir uma responsabilidade de cuidar do nosso quintal. Então vamos lembrar dessa porção da palavra de Deus. Olha, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quer dizer que se nós desejarmos alimentar do nosso quintal, nós precisamos cultivar o nosso quintal. Trazendo isso, né, para o nosso cotidiano. Diante de Deus nós temos uma responsabilidade. Por um lado, Deus ele tem nos abençoado. A palavra de Deus fala que Deus ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Mas somos nós que precisamos fazer a manutenção dessas bênçãos. Então, se aquilo que vai nascer no meu quintal é aquilo que eu planto. E muitas das vezes aqui nós tiramos um princípio, né? A palavra de Deus fala que de Deus nós somos cooperadores. Então eu jamais posso subir para a mão de Deus aquilo que é a minha responsabilidade. Lembra que nesse universo aqui nós temos a responsabilidade de dominar toda a terra. Deus nos criou de uma maneira sábia e inteligente e racional para nós exercermos domínio. E dentro dessa racionalidade, nós não podemos subir para a mão de Deus aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Então, o jardim ele vai ser produtivo. O que nós vamos encontrar no nosso jardim? O que nós vamos encontrar no nosso quintal? Aquilo que nós cultivamos e guardamos. Do lado de Deus, Ele vai enviar os bons tempos. E do nosso lado, nós vamos ter que laborar a terra. Então nós trazemos essa porção da palavra de Deus, assumindo, permitindo que por meio dessa palavra, cada um de nós venhamos assumir a nossa responsabilidade nesse universo. Não foi falado que somos nós que vamos dominar essa terra? Então, qual é a minha responsabilidade? Então, por um lado, Deus é aquele que nos abençoou, mas jamais Deus vai fazer aquilo que é a minha responsabilidade. Aquilo que é a minha responsabilidade, igual falou o versículo, olha, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, dentro desse princípio aqui, nós usamos essa porção da palavra de Deus para nós assumirmos a nossa responsabilidade nesse universo. Está sobre os meus ombros, está sobre os nossos ombros, o cultivar e guardar. Por um lado, Deus nos abençoou, tomando como exemplo, né,
as nossas relações que estão mais próximas de nós. Deus nos colocou em um casamento. Os que são casados, foram colocados num casamento, a responsabilidade, a qualidade de vida do nosso casamento, ela está sobre nossa responsabilidade. Somos nós que precisamos cuidar do nosso cônjuge. Somos nós que precisamos cuidar da qualidade de vida do nosso cônjuge. Aquilo que é necessário fazer para que o nosso casamento seja um casamento feliz, essa responsabilidade de cultivar e guardar, ela é nossa. Os nossos filhos são responsabilidades nossas de cuidarmos. Nós temos a responsabilidade de formar neles o caráter. Nós temos a responsabilidade de cooperar para que eles sejam educados, para que eles sejam cidadãos de valores. Não podemos transferir a responsabilidade. Deus nos deu filhos, Deus nos deu cônjuge e Deus nos deu o que? A racionalidade e a sabedoria. Agora, sobre os nossos ombros está cuidar dos nossos filhos. Então, a palavra de Deus, ela é essa base onde nós podemos nos orientarmos, né? Graças a Deus por termos a palavra de Deus como esse lugar onde nós podemos acessar, como dizer, a lei áurea, né? Aquilo que Deus deixou conosco, um manual, né, de como nós vamos proceder. Por um lado, o Senhor falou que nós vamos exercer domínio, nós vamos dominar toda a terra, mas o Senhor aqui lhe deixou o mapa, né, o mapa do tesouro. Cada um de nós que cremos no Senhor, dia a dia nós estamos, a palavra de Deus fala que nós estamos caminhando em direção ao dia perfeito. A palavra de Deus fala que nós vemos em parte, mas um dia nós vamos ver face a face. Tudo vai se tornar claro para nós. Promessa da palavra de Deus que nós estamos caminhando em direção ao entendimento. Um dia nós vamos ficar claros daquilo que é a vontade de Deus e vai se tornar tão claro que a palavra de Deus tem uma promessa que o final dos tempos será esse céu e essa terra cheias, se tornando cheias da glória de Deus. Tão certo como o céu e a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Então, quando o Senhor falou essa palavra com Moisés, estava um caos ali, Moisés tendo dificuldade de conduzir o povo ali em direção à boa terra de Canaã, mas Deus não desistiu ali do seu propósito, e isso aí ficou um marco para nós de que Deus ele não desiste do seu propósito. Então nós estamos aqui agora em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus ele tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Se o homem não cultivasse e guardasse aquela criação de Deus, que Deus trouxe tudo à existência para o conforto do homem, isso ia se perder. Principalmente os agricultores, sabe, que se não há o cultivo, Deus pode mandar chuva, Deus pode mandar bons sol, Deus pode mandar os bons tempos, mas se não houver o cultivo da terra, a terra não vai produzir. Isso nos trazendo para nós o sentido espiritual, Deus ele tem nos abençoado. Onde nós estamos, a palavra de Deus fala que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção, meu amado e minha amada. Se permita existir nesse dia como um abençoado. Você, onde quer que você esteja, dentro do seu casamento, como um filho, assumindo um papel na sociedade, neste lugar onde você se encontra, a promessa da palavra de Deus é que nós somos abençoados. Nós somos abençoados primeiramente. Qual é a primeira bênção que nós recebemos na nossa vida? A bênção de termos sido criados conforme a imagem e semelhança de Deus, a bênção de ter nos tornado criados à imagem e semelhança de Deus, sermos seres racionais e inteligentes, e também criados à imagem e semelhança de Deus, sendo agora esse ser inteligente, os ensinados do Senhor, sobre os nossos ombros está a responsabilidade
de dominar toda a terra. Aqui o ser humano ao ser humano foi entregue essa incumbência de cuidar dessa terra. Então, e agora que nós estamos vendo que existe a cooperação de Deus. A palavra de Deus fala que de Deus vem a respiração, a vida e tudo mais. E de Deus também veio que os bons tempos. Então aqui nós estamos funcionando, nós e Deus, mas agora nós estamos diante dessa responsabilidade de cultivar e guardar. Aquilo que é da nossa alçada, Deus não vai fazer. E aquilo que é da alçada de Deus, eu posso descansar, que eu não consigo fazer. Aquilo que é da alçada de Deus fazer é para além do ser humano. Mas aquilo que é da responsabilidade do homem, meu amado e minha amada, Deus não vai fazer. É a nossa responsabilidade, né? Isso aqui é um princípio, a palavra de Deus ela estabelece para nós princípios. Então que essa palavra seja por um lado de advertência para nós nessa manhã. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel dentro de um relacionamento conjugal? Qual é o nosso papel como um filho? Qual é o nosso papel na educação dos nossos filhos? Qual é o nosso papel nessa sociedade? Como nós vamos nos portar? Né? A palavra de Deus é cheia de advertência e uma delas é: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então essa porção da palavra também, ela está diante dessa responsabilidade do cultivar e guardar. Como nós estamos portando dentro do nosso relacionamento conjugal, como nós estamos nos portando como filhos, como nós estamos nos portando como alguém que está aqui nessa sociedade, com essa responsabilidade de dominar toda a terra, de fazermos a diferença. Né? São essas as advertências da palavra de Deus para a nossa vida. É isso que Deus quer deixar claro para nós a cada dia, que por um lado, né, nós temos responsabilidades. É sério essa palavra, né? Nós estamos aqui abençoados, mas existe uma parte, meu amado e minha amada, que é a nossa responsabilidade. Eu falei que ia ler um versículo que nos encoraja, né? Romanos capítulo 15, versículo 13, fala assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que nós possamos olhar para essa direção que a palavra de Deus tem dado para a nossa vida, a palavra de Deus como esse fundamento onde nós podemos estar, o que é alicerçado, andando sobre esse fundamento que a palavra fala, que a própria palavra nos diz que esse fundamento é Cristo que foi lançado. E esse Cristo hoje ele nos alcança por meio da sua palavra. Que essas direções de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, de nós sermos a obra-prima de Deus, nós somos a criação mais perfeita do universo como ser humano. E também agora debaixo dessa responsabilidade de dominarmos toda a terra, de fazermos a diferença onde nós estamos, sobre essa responsabilidade de estarmos existindo como um abençoado, mas também estarmos aqui existindo como aqueles que têm responsabilidades. A nós foi conferido a responsabilidade de cultivar e guardar, que todas essas porções e essas direções da palavra de Deus, ela possa fazer com que o nosso coração tenha esperança. Olha só, e o Deus da esperança vos encha. O Senhor é Deus da esperança. Por que nós estamos tendo essa direção para a nossa vida? Porque Deus ele tem esperança em nós. Qual pai que não tem esperança no seu filho? Deus é o nosso papai amoroso. Ele tem esperança em nós. Ele tem, ele tem um desejo que nós tenhamos o nosso coração iluminado para vermos a esperança que há para cada um de nós como seres humanos aqui nessa terra, existindo diante
dos olhos do Senhor como alguém que pode fazer a diferença e como alguém que deve fazer a diferença. O versículo 13 de Romanos, capítulo 15, fala assim: E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer. Gozo e paz no vosso crer. Por um lado, nós estamos lendo a palavra de Deus. E a própria palavra fala que as palavras que Deus nos fala, elas produzem fé em nós. Ou seja, ela nos leva a crer. E o objetivo desse crerem na palavra de Deus é nós termos esperança. E o Deus da esperança, e o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer. Gozo e paz no vosso crer. Nós estamos crendo no Senhor. A palavra de Deus está despertando fé em nós. O que nós estamos ganhando com isso? Nós estamos ganhando gozo no nosso espírito. E nós estamos agora passando a existir como esses cheios de esperança. Nós estamos aqui existindo cheios de esperança. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Porque agora nós temos o que fazer com a nossa vida. Nós não estamos aqui ao acaso, né? Nós estamos aqui com uma direção bem definida. Nós estamos aqui nos posicionando para funcionarmos como esse homem, tal qual foi criado. O ser humano ele foi criado para algo, um propósito bem definido. E um desses propósitos é nós o que? Existirmos como aquele que exerce influência positiva nesse universo. E como aqueles também que têm uma responsabilidade de cultivar e de guardar. Que essas palavras possam continuar nos despertando nesse dia e que essa palavra de Romanos capítulo 15, versículo 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que nesse dia nós possamos existir ricos de esperança no poder do Espírito Santo, ou seja, a nossa esperança é porque existe um poder que opera em nós e nos torna capazes de cooperar com Deus, de cultivar e guardar, de tornarmos bênçãos e de modificarmos o ambiente onde Deus nos colocou. Que essa palavra continue nos confortando e nos despertando. Deixo para você um forte abraço.